Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de junho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se só emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito tereis, uma vez que os pecadores também emprestam a pecadores, contando receber outro tanto? Lucas 6:34. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Desçamos aos abismos da miséria, a fim de levar consolações animadoras, palavras que reconfortem, exortações que verifiquem, a fim de fazer luzir a esperança, esse sol dos infelizes. Leon Denis, no livro Depois da Morte. Meta do dia: combater a indiferença através da piedade, estender a mão aos sofredores e socorrê-los. Sugestão para sua prece diária: prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática da caridade. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer pelas bênçãos que recebemos, queremos também agradecer pelas dificuldades que tivemos, pois elas nos impulsionaram para o bem, nos levaram à reflexão e mudança de atitude. E queremos pedir, Jesus, que nos ajude a desenvolver em nós a caridade, a fraternidade e o amor. Graças a Deus. Vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, nós estamos aí preparando para amanhã, sábado, às 7 horas da manhã, em nossa casa espírita, para iniciar as atividades, como a campanha de Fraternidade Alta de Souza, a evangelização, o tratamento espiritual e também a distribuição da sopa fraterna. Vem participar com a gente amanhã. Nós vamos até meio-dia. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós vamos ter a nossa aula dos cursos da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Você quer conhecer o Espiritismo? Tem curiosidade? Se programe. Em agosto, vamos iniciar uma nova turma. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Ceareiros de Volta. Esta obra foi psicografada pelo médium Valdo Vieira. E a organização dela se deu pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos. Hoje nós vamos trazer uma outra mensagem do Espírito Manuel Quintão. O tema da mensagem: em paz e paciência. Quando te rendes à revolta e à tristeza e varas algum tempo sem olhos para contemplar a natureza, sem ouvidos para escutar o trilho dos passos e sem teto para sentir num aperto de mão as palmas calosas dos prisioneiros da adversidade, perdes a eficiência pessoal na ação cotidiana
por te distanciares da realidade fundamental. É aí, não raro, que estrepita a insatisfação rouquejante e se desenfreia a violência explosiva em forma de cólera. E quando o nosso coração entumecido cabriola ao ritmo espasmódico da cólera, resvelamos invariavelmente na voragem da obsessão, seja a obsessão para 5 minutos, 5 horas, 5 dias ou 5 anos. Existem a cólera convulsiva e gritante e a cólera íntima e surda, ambas definindo causas de efeitos diversos, por trás de outros acontecimentos, têm reconduzido, antes da hora demarcada, multidões de espíritos encarnados à espiritualidade, através de mortes repentinas e inexplicadas, crises cardíacas e nervosas, paralisias e mudezes, acidentes e delitos de toda a ordem. Ninguém renasce na carne para revestir-se de sombras, e a morte é a ressuscitadora das culpas mais disfarçadas pelas aparências do homem ou mais abscontas, absconsas nas profundezas do espírito. Por isso, ante as catástrofes da consciência geradas nos desvarios coléricos, vemos fardões brazonados a se transfigurarem em armaduras ignescentes, coroas cujas pedrarias espelharam frontes outrora respeitáveis, se tornaram espinhos de tortura, colares a se entremostrarem embaraços asfixiantes, medalhas que enfeitaram antigos peitos, orgulhosos a se exibirem quais ferretes queimantes, luvas que fulgiram no comando de legiões, transformarem-se trágicas em manoplas de fogo e anéis que rebrilharam entre dedos aristocráticos, se metamorfosearam medonhos em brasas vivas. Orrescos referem-se. O próprio Dante não conseguiria dizer as repercussões do mal nos vales do horror. Cólera. Por essa embriez de loucura, muitos de nós temos experimentado e milhares experimentam no imo do próprio ser as comichões endoidecedoras do remorso. Nela observamos no sangue enfervescente da tez, nas expressões contorcidas do rosto, nas trepidações nevróticas das mãos e nas descargas terríveis das palavras desgovernadas, à volta da personalidade à zona inferior do espírito, aos porões da alma, ao fragor dos instintos tempestuosos. Por ela, a nossa vigilância e a nossa prece, semelhante expulsam do bom senso, carreia apenas prejuízos de estarrecer. Ela em si humilha e ridiculariza muito mais a criatura do que qualquer pretexto invocado para motivá-la. Transporta as cruzes pequeninas das dificuldades de cada dia em paz e paciência. Desenruga a face nos sorrisos de bondade constante.
reprime o gesto de precipitação e abençoa sempre. Mergulha o próprio pensamento no pensamento cintilante da atualidade espírita e, se contrariado, perdoa. Se perseguido, perdoa. Se humilhado, perdoa, para compores o clima cada vez mais puro da confraternidade entre os homens, com esforços e lutas, serviços desinteressados e iniciativas redentoras, junto aos vanguardeiros da verdade e do amor. Meus amigos, quase que tem que ter um dicionário perto aqui para a gente entender as palavras que o Espírito Manuel Quintão traz para a gente nessa mensagem. Mas é uma mensagem muito profunda, em paz e paciência. E é interessante que muitas pessoas se envolvem nas cóleras do dia a dia e vão criando tanta mágoas e ressentimentos que, de repente, essas pessoas retornam muito antes do tempo para a espiritualidade, para a espiritualidade. Então a gente vê que nós temos que desenvolver em nós mecanismos que vão nos auxiliar nesse na condução dos conflitos, para que a gente não embruteça. E tem hora que a gente fica muito nervoso, fica irritado e cria situações de mágoas, de ressentimento, e tudo isso, todas essas energias dolorosas que são criadas por nós por causa da nossa inferioridade moral, por causa também da nossa invigilância no decorrer do dia. Então a gente acaba atraindo essas vibrações para o nosso íntimo. Lá no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que escreve a obra por meio da mediunidade do Divaldo Franco, tem uma das falas de Dr. Bezerra de Menezes que nós, por causa dos nossos pensamentos, das ideias equivocadas que a gente cria um, um patamar de atração de energias, de doenças, tudo aquilo que é ruim, a gente vai absorvendo, porque a gente entra numa sintonia fluídica com essas energias deletérias por causa dos nossos pensamentos. Então, às vezes, uma doença está lá no outro lado da Terra e a gente fica com medo, fica criando um monte de situação e vai, e a gente acaba entrando naquela vibração da enfermidade. De repente, aqui nós adquirimos a enfermidade. Então, é importante cuidarmos dos nossos pensamentos. Se nós não queremos ficar maus, doentes, porque existem doenças, meus amigos, que são doenças naturais do nosso organismo, por falência do próprio corpo nosso, por causa da matéria que é orgânica. Mas existem enfermidades que elas são puxadas, atraídas pelos nossos pensamentos ruins, pelas nossas energias também ruins, que nós vamos atraindo. E aí a gente atrai essas enfermidades. E por isso nós temos que desenvolver em nós mecanismos de superação e de alteração desses pensamentos. E é quando a gente toma consciência. Porque senão a gente vai ter um infarto, a gente vai ter um derrame, ou outras situações que podem nos levar a, a desenvolver diversos mecanismos ruins, deletérios no nosso corpo. Então, desenvolver o perdão que o Manuel Quintão traz para a gente aqui, né?
desenvolver o perdão em várias situações, porque a gente não consegue desenvolver o perdão. E aí temos que trabalhar isso. A fraternidade, o amor, as atividades de caridade, tudo isso são atividades redentoras do nosso espírito. Então vamos começar a desenvolver para a gente não entrar numa situação dolorosa? Então vamos fazer prece? Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós somos gratos por estar conosco todos os dias e rogamos, Jesus, que nos ajude a trilhar no teu caminho. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.